Uma pergunta ou uma dúvida que a gente fica pensando é: será se o Abel Ferreira e o Felipe Luiz terão capacidade de passar aos seus jogadores, aos seus atletas, que o jogo de hoje, jogado lá no campo, ele não pode ser contaminado com a briga que vem acontecendo de forma explícita entre o BAP de um lado e a Leila Pereira do outro, para que isso não seja capaz de prejudicar o espetáculo, prejudicar o jogo em campo? Será se esses dois caras, o Abel e o Felipe, terão essa capacidade de blindar os jogadores sobre esse aspecto? Eu fico sinceramente me perguntando sobre isso, e olha que eu vou também aqui confessar para vocês que eu ando desmotivado. Essa seria a palavra que cabe para mim pessoalmente, né? Aqui falando de mim rapidamente nesse sentido. Eu ando desmotivado por conta de tudo que eu venho presenciando. Apesar de que a gente entende que nós não podemos nos deixar contaminar com isso, né? A gente presencia, fica o tempo todo olhando, ouvindo. A própria imprensa, não é? Que deveria ser a ferramenta utilizada para a gente não entrar nessa pilha de discussões, de desentendimento, de brigas, de discussões baratas. A gente vê a própria imprensa puxando para um lado e puxando para outro, no sentido de botar ainda mais lenha na fogueira, quando o movimento era para ser oposto. O movimento era para ser oposto, entendeu? É lamentável que tudo isso que a gente está presenciando, eu estou aqui para ser bem mais claro, essa briga, esses desentendimentos, esses conflitos que está acontecendo entre o presidente do Flamengo e a presidente do Palmeiras, de forma que está ofuscando o jogo propriamente dito. E até, por que não dizer, o brilho do campeonato. Porque isso envolve bastidores que vão muito além do jogo jogado. Tá horrível. Então, eu particularmente venho me sentindo assim, desmotivado para vir aqui gravar vídeo e falar do futebol propriamente dito. Porque a gente quer até falar do futebol, a gente quer até comentar, analisar, porque perdeu, porque ganhou, mas fica muito difícil, porque você fica sendo bombardeado o tempo todo por notícias e informações que, por mais que você queira fugir disso, é quase que impossível. Quase que impossível, né? Se não fosse aí, se não bastasse a mídia tradicional, a mídia que a gente já conhece aí de tantos tempos, fazendo esse papel horrível de estar puxando para um lado ou estar puxando para o outro, aí tu tens a galera da internet, que é a chamada mídia independente, né? Mais conhecidos como os influenciadores ou até mesmo os youtubers da vida. Como eu aqui também faço e sou e me considero como tal. Mas é muito difícil você segurar um entendimento de, vamos dizer assim, exaltação, né? As pessoas, elas estão ali querendo só um pezinho para literalmente vomitar, não é?
E quando eu falo vomitar, é no sentido literal de fato, xingar as pessoas, ofender, não quero nem saber se as pessoas têm pai, têm mãe, têm filho, têm esposa, têm família. Então, assim, um negócio que era para a gente estar aqui falando sobre o esporte na condição de entretenimento, você tem que ficar ouvindo o tempo todo aberrações. Essa é que é a grande verdade. Aberrações de modo que você, como eu falei, por mais que você não queira comentar sobre isso, falar sobre isso, e ao mesmo tempo, como eu coloquei no meu caso, até desmotivado por conta disso, você acaba tendo que tocar no assunto para se posicionar. Afinal de contas, aqui a gente está como um formador de opinião. A gente emite a nossa opinião, emitimos as nossas análises, fazemos os nossos comentários, procuramos ser comedidos no sentido de respeitar as pessoas, sem estar usando xingamento ou coisa do tipo. Mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas que hoje estão aqui na internet é para fazer o oposto, é para de fato ver o parquinho pegando fogo. Essa que é a grande verdade das questões, né? Quer ver o mar pegando fogo também para comer peixe assado. E, cara, porque quanto pior, melhor, sabe? Quanto pior, melhor. Então, eu deixo aqui o meu registro de repúdio a tudo que vem acontecendo, tá? Que a briga de cachorro grande que está lá em cima, ela vem descendo até atingir a base da pirâmide, que são praticamente ali os torcedores, que na minha concepção são as maiores vítimas, mas que acabam sendo contaminados e comprando essas brigas baratas, né? Brigas desnecessárias, a meu ver, tá? Eu não vou nem aqui abrir o leque para fazer pontuações sobre o que eu já presenciei próximo de mim a respeito disso, tá? Nem vou abrir esse leque. Eu quero esperar que o jogo entre Flamengo e Palmeiras seja um jogo digno de dois times que vêm há 6 anos disputando tudo entre si, entendeu? Que tem um poderio financeiro grandioso e isso acaba se refletindo no campo. E a gente quer ver o jogo jogado, um espetáculo legal, jogadas interessantes, tá? Poderio ofensivo e defensivo de um contra o outro. Afinal de contas, como eu falei, são os dois melhores times do campeonato, não de hoje, mas de algum tempo. E o Abel Ferreira de um lado e o Felipe Luiz vão ter que mostrar a sua capacidade de terem blindado os seus atletas para fazer esse jogo ser um verdadeiro jogo. Porque o que a gente quer ver, eu particularmente na condição de torcedor, o que eu quero ver é um jogo, eu não vou dizer literalmente bonito, eu quero ver um jogo disputado, mas eu quero ver um espetáculo acima de tudo, no sentido de uma boa disputa. Eu não quero ver guerra, eu não quero ver um campo de batalhas. Então, a minha dúvida hoje, que eu compartilho aqui contigo, é saber se tudo que está acontecendo dentro de campo, fora de campo, vai passar para dentro de campo. Tá? Porque se isso acontecer, aí eu vou dizer para vocês que a gente, então, perdeu literalmente a razão sobre todas as coisas. Tá? E fica, mais uma vez, prejudicado o torcedor que está esperando algo que eu acredito ser a maioria, que não quer ver parquinho pegando fogo, que não quer ver mar pegando fogo para comer peixe assado, que não quer ver sangue, literalmente, mas que quer ver, acima de tudo, um bom espetáculo de futebol. É isso.
e assim eu espero. Abraço.